O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br. Debates do Povo. Hoje, com Fernando Graziani. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 24 de julho de 2018. Está no ar mais um Debates do Povo aqui pela Rádio Povo CBN, frequência 95,5 FM pela M 1010. Como os ouvintes já sabem, estamos avisando desde a semana passada, o Plínio Bortolotti, titular desse espaço, está de férias, ou seja, até o fim do mês estarei por aqui. É sempre um prazer comandar o Debates do Povo. Hoje, nosso assunto é importante, dos principais projetos de apoio à população do estado atingida pela seca e pela crise hídrica são os chamados carros-pipa. Em 2018, no sexto ano de escassez hídrica do Ceará, apenas 16 municípios na zona rural do estado estão sendo atendidos com a operação que é executada pelo Exército Brasileiro. Um dos principais motivos para o problema é a burocracia. Órgão responsável por reconhecer a situação de emergência e autorizar a execução, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o SEDEC, ponderou o cenário de chuvas deste ano e solicitou informações aos municípios para que eles voltem a receber os carros-pipa. Nesta segunda-feira, 26 municípios cearenses passaram a constar na listagem de cidades com situação de emergência reconhecida pelo governo federal em virtude da seca. Para falar sobre esse assunto, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, aqui na Avenida Guanami 282, o capitão Aloysio Freitas, integrante do setor de minimização de desastres da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, o Evandro Bezerra, engenheiro agrônomo e diretor da Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, e o Júnior Mourão, diretor da Defesa Civil de Canindé. Você pode participar com a gente usando várias ferramentas. O telefone, tradicional telefone 3066-4030, o WhatsApp 981665589. Na medida do possível a gente lê as mensagens aqui todas. Só peço, por favor, para não mandarem áudio, porque não é possível a gente ouvir nesse momento. A não ser que seja áudio sobre algum outro assunto, que aí a produção do programa e da rádio ouvem mais tarde. E no Facebook você pode mandar sugestões sobre temas também, assim como pelo telefone e pelo WhatsApp. Facebook, o Povo CBN. Queria agradecer muito a presença do Aloysio, do Evandro e do Júnior Mourão. Fico muito grato pela presença de todos. Vamos começar falando justamente com o Júnior dessa situação de Canindé. Por favor, Júnior. E também eu já convido o Evandro e o capitão Aloysio, se quiserem interromper, não tem problema nenhum. Aqui é um debate livre, cada um pode interromper na medida do possível. Diga lá, Júnior, bom dia. Bom dia a todos e a todas, né? E também obrigado por vir de Canindé até aqui. A gente que agradece, né, esse momento de espaço, né, que é muito importante até para a questão da informação, para que os demais fiquem sabendo o que está acontecendo. E não só em nome de Canindé, mas também estou aqui falando também em nome dos outros diretores e coordenadores de Condex que ficam no nosso estado do Ceará, que estão passando na mesma situação nossa de Canindé ou até em situação até mais grave do que nós de Canindé, né? E infelizmente o programa Operação Pipa, né, que existe há décadas de anos, o personagem do caminhão pipa dentro cortando nossos sertões, levando água, como ainda uma política ainda muito paliativa, que ainda não tem ainda muita a questão de fortalecer as políticas mesmo de convivência com o semiárido, né? Porque a seca é um fenômeno natural, né? E aí hoje a gente ainda vivemos aí nessa situação, muitas das comunidades ainda refém de um sistema que foi criado há décadas para uma situação emergencial, e hoje a gente vê a situação quando se paralisa um programa de tanta importância, já que no momento não existe um outro para substituir de imediato. E, infelizmente, para nós aqui de Canindé foi muita surpresa para nós quando a gente recebemos o ofício do Ministério da Integração, ainda no mês de maio, dizendo que o município de Canindé, entre outros também do estado do Ceará, estaria suspenso do OCP pela questão de ser considerado como seca fraca, né? E a gente sabe que a situação hoje lá de Canindé, como muitos dos municípios, a gente considera como um fenômeno que é muito popular, conhecido no sertão, que é a famosa seca verde.
onde tem chuva para produtividade, às vezes até para pastos, mas não para colocar recarga nos mananciais, né? Recarga de águas potáveis. Como os açudes estavam secos, alguns pequenos açudecos secos, alguns que pegaram recarga, essa água é praticamente imprópria para o consumo humano, porque os dejetos dos animais que morreram na seca, os lixos, as poluições que tem no solo, que levam para dentro. Então, se não sangra, para poder fazer uma recarga com a água ficar potável, aquela água que torna ali fica praticamente imprópria para o consumo humano. E aí a gente vê uma situação dessa, quando foi em maio, que saiu o relatório dizendo que estava suspenso, o programa, que seria suspenso a partir de 1º de junho. A gente já começou a correr atrás, junto com a Defesa Civil Estadual, informações como era que a gente ia fazer. E uma contradição muito grande, sabe, que a gente teve. Porque o sistema S2I, do Ministério da Integração, no mês ainda de abril, abriu o site para poder a gente abastecer com as informações para todas as Condecs do estado do Ceará. E naquele momento, 48 municípios conseguiram abastecer de acordo com as informações que pede o sistema. Logo em seguida, depois do dia 4 de abril, a Defesa Civil Estadual reconsiderou nossas informações e fez o reconhecimento de homologação. E em seguida, o governador do estado fez o reconhecimento no decreto estadual, no decreto no dia 17 de abril, dos 48 municípios que ele considerou estado de emergência. E aí, para nossa surpresa, o Ministério da Integração fez uma consulta pelos monitores de seca e acabou considerando grande parte do nosso Ceará como seca fraca. Bom, existe na portaria de 2012 que o Ministério tem que consultar os monitores de seca de cada estado, né? E aí vem a contradição. Por que antes não faziam essas consultas? E outra questão, o ano passado nós tivemos mais chuvas do que esse ano. E o sistema do Operação Pipa não parou. Foi feito todos os procedimentos como foi feito esse ano. E aí, para nossa surpresa, nós fomos buscar o monitor de seca, um relatório sobre a situação nossa de Canindé. Porque a gente achou muito contraditório, sabe? Na linha que eles colocam, a faixa que eles colocam com relação à seca fraca, o nosso município de Canindé está junto com Madalena, Santa Quitéria, Boa Viagem, e alguns municípios não estão considerados como seca fraca lá no Ministério da Integração, mesmo estando pelo monitor de seca dizendo que está secas fracas. Eu quero só deixar claro também que nós convidamos aqui para o debate, a produção me passou um recado aqui, que nós convidamos para o debate o Exército, mas que não mandou representante. Até porque o Exército tem papel fundamental, né, nessa situação. Antes de falar com o Evandro, que tem muito a nos ensinar aqui, engenheiro agrônomo, eu queria falar justamente sobre essa situação da parte burocrática, né? Queria falar com o capitão Aloysio Freitas, que é da Defesa Civil aqui de Fortaleza, né? Como é que funciona o papel do Exército? Porque a gente tem, eu estudando aqui para fazer o debate, e o Júnior já explicou, quer dizer, é uma burocracia que chega a ser ofensiva, né? Quer dizer, como o Júnior bem falou, a necessidade de caminhão-pipa já é o desespero, né? O Evandro também vai falar sobre isso. Já é o desespero final, já que não tem um trabalho há anos para que tenha convivência, né, com o semiárido, e ainda ficar sem o caminhão-pipa é um negócio que... E muitas vezes, por causa de problemas burocráticos ou situações que não se sabe, né? Por favor, Aloysio. Ok. Primeiramente, bom dia, Fernando. Bom dia, Júnior Mourão. Bom dia, Evandro Bezerra. E a todos os ouvintes. De fato, o processo, né, para se solicitar a Operação Carro-Pipa é um processo burocrático, né? Ele se inicia com o registro do desastre, no caso a estiagem ou seca, no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Lá o município insere os dados da quantidade de pessoas que estão, de alguma forma, sendo afetadas pela seca, né, as pessoas que estão com problemas no abastecimento de água. Normalmente são pessoas da área rural, né, que dependem da água da cisterna, da água do poço, e que, devido às chuvas escassas, não tiveram um aporte de água suficiente para atender à demanda da família. Após o registro dessas informações, juntando com dados dos prejuízos da agricultura, o que o município tem tentado fazer para amenizar a situação e não tem conseguido atender a toda a demanda, inserindo também fotos da situação dos açudes, das cisternas, do próprio abastecimento da população, o município está ali tentando comprovar que
tem tentado dar uma resposta à situação de seca, mas há necessidade de um apoio do Estado e do governo federal para complementar essa atuação do município. A partir daí, o município solicita que o Estado homologue uma situação de emergência que o próprio município está decretando. Quando ele decreta, ele está dizendo que não está com condições de atender a toda a demanda, que ainda há pessoas que precisam de abastecimento emergencial e que o município não tem condições de atendê-las. O Estado avalia a situação e homologa por meio de um decreto do governador, né, que estabelece que o governo do Ceará entende que o município precisa de apoio e que, de fato, há uma situação de emergência ocorrendo. A partir daí, o processo é enviado para o governo federal, também por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, e o governo federal faz uma análise desses dados. O que ocorreu esse ano? A gente já vinha de um período muito longo de seca, né, desde 2012, em que era uma situação sabida, né, pública, notória, que o Nordeste do Brasil estava com uma seca gravíssima. Mas, em 2018, as chuvas já se aproximaram da média histórica no Ceará e alguns outros estados. Daí o governo federal passou a exigir mais dados, mais documentos, mais fotos, né, que pudessem retratar ainda a continuidade da necessidade desse abastecimento emergencial. Uma vez que teve chuvas mais próximas da média, inclusive em alguns municípios, em algumas regiões acima da média, né, então precisou comprovar, né, que ainda há a necessidade desse abastecimento. Daí foram solicitados documentos complementares, né. Alguns municípios tiveram realmente essa questão de não ter a situação reconhecida devido à análise dos dados do monitor das secas, que viu que, de acordo com os registros dos pluviômetros instalados, né, em algumas regiões, as chuvas foram consideráveis. Então, isso era um indicador de que talvez os reservatórios de água tivessem um aporte satisfatório para descontinuar o abastecimento por meio de carros-pipa. Agora, Luiz, o que acaba entrando nessa parte, eu quero ouvir o Evandro também, é que a água não é de qualidade, né, Evandro? Pode falar, por favor. Eu queria ser mais enfático com relação ao problema da seca. Fique à vontade. Porque a seca é um fenômeno fácil de descrever, mais difícil de explicar. Para você ter uma ideia, eu consubstanciando as palavras do representante de Canindé, dois açudes de Canindé, Mourão. Isso. São Mateus e Souza, não é isso? Isso. Um está com 252 mil litros, 252 mil metros cúbicos, que a capacidade dele é 5 mil, e o outro, de 10 milhões, está com 5 milhões de metros cúbicos. Está zero. Zerou. Certo? A seca no Nordeste brasileiro, que o Nordeste brasileiro é diferente de todas as regiões semiáridas do mundo, precisa ser encarada com estudos mais percussientes, mais detalhados, certo? E que esse negócio de carro-pipa já é uma coisa, já deveria ser uma coisa ultrapassada, porque tem tecnologia para trazer água de bacias superavitárias para as bacias deficitárias. Os açudes secaram, implementaram a transposição das águas do Rio São Francisco para as bacias carentes do Nordeste setentrional. Está dando no que dando, está dando nisso aí. Já o jornal, a semana passada, anunciou que em agosto estaria pronto o eixo norte da transposição. Depois, outro jornal anunciou em setembro. E agora a notícia é que está pronto em janeiro. Além do mais, a transposição das águas do Rio São Francisco vai ser problemática, principalmente na gestão. E o Rio São Francisco foi uma transposição que foi tirada do papel do governo Lula, não quero saber o que ele é, não pertence a partido político nenhum, mas que a transposição foi mal bolada. Por quê? O Rio São Francisco tem muito onde gastar suas águas, certo? A transposição que deveria ter sido feita era do Tocantins. Quer dizer, a outorga da água da ANA para as bacias do Nordeste setentrional é de 26,4 metros cúbicos por segundo, dos quais 8 metros cúbicos por segundo, que nos dá o açude de Santa Quitéria. A transposição que deveria ter sido feita era a transposição do Tocantins, certo? Aí você poderia transpor até 444 metros cúbicos por segundo, que você daria um aporte hídrico de 14 bilhões de metros cúbicos. Jogaria no rio, no açude Castanhão, que diz que é o pulmão da transposição. O pulmão da transposição não é o Castanhão.
Pulmão da transposição poderia ser a barragem do Aurora e a barragem do Castanheiro, feita no Rio Salgado, que distribui água para o Rio Grande do Norte e para a Paraíba. Considerando que o Castanhão poderia ser o pulmão da transposição até aqui, por que não se fizer a transposição de onde tem defluvios sobrantes contra a transposição do São Francisco, que tem água irrisória? Certo? Daí do Castanhão, poderia se fazer a transposição para outras bacias, para esses dois pequenos açudes aqui de Canindé. E tem um colega meu que alegou que não, a distância é muito grande, a altitude é muito alta a levar. Não eleva a 380 metros de altitude a transposição do São Francisco e outra elevação de 180? Então tem tecnologia. Se não tem água no Tocantins também, que o pessoal de lá já está gritando, tem água no Tapajós, que é um afluente da margem direita do Rio Amazonas, que já se fala na transposição. Lá tem deflúvio sobrante. O Rio Amazonas é o primeiro polo hidrológico do mundo. Pois não. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo. Na volta a gente continua batendo papo aí com o Júnior Mourão, diretor da Defesa Civil de Canindé, com Evandro Bezerra, engenheiro agrônomo e diretor da Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX, e com o capitão Aloysio Freitas, integrante do setor de minimização de desastres da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Você pode continuar participando com a gente aqui pelo telefone 3066-4030 98166-5589. Já tem algumas mensagens chegando aqui. Na volta do intervalo, a gente já dá a voz aos nossos ouvintes. Até já. Debates do Povo. 11 horas e 25 minutos, voltamos aqui com o Debates do Povo. Hoje eu estou recebendo aqui o Evandro Bezerra, engenheiro agrônomo e diretor da Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX, o Júnior Mourão, diretor da Defesa Civil de Canindé, e o capitão Aloysio Freitas, integrante do setor de minimização de desastres da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Eu só quero voltar a conversar aqui com o Evandro, porque no primeiro bloco ele falou sobre a opinião dele, né, como engenheiro. Quantos livros você já escreveu, Evandro? 8 sobre livros. O semiárido. Pois é, ou seja, conhece como ninguém.
efetivamente, a tua opinião é que a transposição do São Francisco não é o ideal para resolver o problema. Mas vamos tentar falar de uma forma não otimista, mas realista. O que é que a transposição do São Francisco vai ajudar, então, o estado do Ceará, especificamente? Bom, a transposição do São Francisco, evidentemente, ela não vai acabar com a seca. Por exemplo, o açude do Ceará, que vai receber água de transposição, é o Castanhão. Ok. Então, a vazão que vem para o estado do Ceará, se fosse toda a vazão preconizada no projeto da transposição, não encheria o Castanhão. Muita gente pensa que a vazão da transposição, a transposição em si vai encher o Castanhão. Não vai. Vai apenas ajudar. Certo? Por quê? Porque tem os outros estados, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, que é estado doador e estado receptor. Logo, a transposição de São Francisco, ela tem uma história institucional, que todo mundo sabe, que é aquela história desde o tempo de Dom Pedro, e tem uma história também de vazão. Ela já começou errada. Ela começou com uma vazão de 800 metros cúbicos por segundo, levando água para o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e parte de Pernambuco. Então, essa vazão de 800 metros cúbicos por segundo não podia existir lá no Rio São Francisco. Ela vinha do Tocantins. Então, o que é que aconteceria? Via 4 bilhões de metros cúbicos para o Piauí, que praticamente não precisa de água, tem um rio permanente, tem água subterrânea, apesar de ter uma região semiárida lá. 2 bilhões para o Ceará, que era a água que ia se perder por evaporação, e o volume morto no projeto antigo, e o resto para Paraíba e para o Rio Grande do Norte. Já começou errado aí. Então, dessa vazão de 800 metros cúbicos por segundo, ela desceu para 300 para 280, 280 para 180, 180 para 50 e terminou em 26 metros cúbicos por segundo. Você sabe o que é 26 metros cúbicos por segundo, transformando a vazão em volume? Porque você não transporta vazão, você transporta volume, mas para transportar volume você precisa de vazão. 800, ia dar mais ou menos 26 metros cúbicos por segundo, 800 milhões de metros cúbicos para distribuir nos 4 estados. Não atenderia a disponibilidade hídrica social da região. Então, é de se esperar que se tenha, façam pelo menos a transposição do Tocantins no futuro, que diz que o projeto já está rolando lá pelo Congresso Nacional. Porque o problema da seca no Nordeste é grave. O representante de Canindé, o Mourão, ele falou numa seca fraca. Realmente, nós chamamos tecnicamente a seca edafológica. Molhou o chão, teve umidade suficiente para produzir feijão, milho. Agora, os açudes não recarregaram. Até os pequenos açudes. Na região do Inhamuns, está aqui a planilha que eu tirei hoje do Denox. A região do Inhamuns tem açude com volume seco no volume morto e seco no chão batido. E os grandes açudes não recarregaram. Oroz, Guanabuiú, Araras e o famoso Castanhão, né? Eles não estão com 500 milhões de metros cúbicos, isso aí é água insuficiente para atender a disponibilidade hídrica social do Estado. Exatamente. Bom, não é fácil não. Agora, Júnior, me fala uma coisa. Hoje, nesse momento, então, não há caminhão-pipa em Canindé? Não, está suspenso, né? Desde o dia 1º de junho, como já tinha vindo no ofício, dizendo que a partir do dia 1º de junho, automaticamente os caminhões-pipas iam quase parar. 2 meses já. Já estamos 2 meses, e aí você vê aqui o total de papel que a gente já anexou ao processo. Para tentar, né, voltar. E aí, quando foi agora, semana, saiu o reconhecimento federal, né? Depois do estado de emergência. Do estado de emergência. Ficou até uma dúvida. Quer dizer, a gente está falando da burocracia, ou seja, tem uma série de passos que são necessários. Primeiro, tem que fazer o relatório, depois pedir que o município entre em estado de emergência, depois mandar mais uma série de documentos. Depois, alguém visita a cidade para saber? E ainda mais ainda contraditório que a gente acha na situação é que mesmo todas as burocracias que já teve para dar assistência e tudo mais, né, a gente vê, depois do reconhecimento federal, que saiu agora, né, essa semana passada, dia 16 de julho, saiu o reconhecimento federal, publicado no Diário Oficial da União, né? Aí veio mais outros pedidos de documento. Agora eles querem, primeiro pediram somente o ofício assinado pela prefeita municipal pedindo a solicitação da inclusão do município no OCP. Quando a gente foi já, de tanta gente ficar com o documento indo e voltando,
Eu liguei para Brasília, para o Ministério da Integração, perguntando se ainda teria mais outros documentos. Ele disse, sim, tem que anexar a ata também da CONDEC. A gente chamou os membros da CONDEC, chamamos as comunidades, as lideranças comunitárias e os apontadores voluntários do programa Operação PIP, fizemos a ata para agora a gente encaminhar. E aí a gente fica já preocupado, o que é que vai vir depois? E aí, quando a gente foi para recorrer, a gente recebeu o e-mail da Defesa Civil Estadual, que mandou para todas as CONDEC, né, ainda no mês de junho, colocando em situação. Os municípios ficaram suspensos pelo OCP, poderiam recorrer, mas que verificasse primeiro a orientação do monitor de seca. Se caso continuasse com seca fraca, continuaria na mesma, né? E o relatório da FUNSEMI, no mês de junho, saiu novamente, e saiu ainda até pior que o primeiro que eles tinham publicado. Saiu novamente que a região, pegando ali os sertões de Canindé, continuava ainda com seca fraca. E a gente questionou da FUNSEMI, que aí era, não sei se vocês convidaram a FUNSEMI, porque era importante ele estar participando aqui, até para saber como foi que eles tiraram esse parâmetro, né? E aí a gente questionou deles, e eles mandaram para a gente um relatório, que de fato lá em Canindé só tem vários pluviômetros, mas só 3 que estavam funcionando, passando os relatórios com pessoas de forma voluntária, né? E aí, por esses 3, não tinha condição de fazer uma leitura geral do município, né? E aí a gente encaminhou novamente isso aqui, aí, por isso que agora o Ministério da Integração reconheceu e mandou. E aí os outros municípios? Tem amigos de Viçosa que nós conversando, eles, Júnior, eu não vou recorrer, porque eu não fui reconhecido. Eu disse, pois, meu amigo, eu também fui reconhecido, mas eu vou recorrer, porque o povo está aqui batendo aqui na porta da prefeitura, na porta da Defesa Civil, e aí vem a questão, o momento eleitoral, né? E aí se torna ferramenta de discussão partidária, dizer assim, por causa que fulano saiu, porque fulano perdeu o mandato, é por causa disso, é porque se fosse assim não era, coisa que não tem nada a ver. Uma das coisas que eu observei, né, que eu observo, na minha opinião, e conversando até com os outros coordenadores, chama-se falta de recurso. Os recursos do Ministério da Integração foram cortados. E aí, por isso, eles usaram a artimanha da burocracia para poder suspender todo mundo e voltar quando eles bem entendessem. Porque tem município que está mais avançado que nós com relação aos documentos, que foram os primeiros que saíram no Diário Oficial, na Portaria 32 do Ministério da Integração, ainda no mês de junho. E ainda não está com os casos. E ainda não voltou. E aí, só concluindo aqui, claro, depois que eles venceram toda a parte burocrática, depois que eles venceram, que aí veio o ofício lá do Ministério da Integração para o Recife, dizendo que o município pode voltar à Operação Pipa, e de Recife veio uma ordem para o parque, aqui em Fortaleza, do Exército, para deliberar as equipes para fazer as visitas nas localidades. Bom, eu estava conversando aqui com o representante da Defesa Civil aqui de Fortaleza, o Aloysio Freitas. Vou só passar uma relação aqui, antes do Aloysio falar. 26 municípios cearenses passaram a constar na listagem de cidades com situação de emergência recentemente, né? Esse decreto tem validade de 180 dias. São os seguintes: Acopiara, Saré, Bela Cruz, Cedro, Chaval, Crateús, Crato, Groaíras, Hidrolândia, Capuí, Icó, Iguatu, Independência, Ipu, Itapajé, Jaguaruana, Lavras da Mangabeira, Madalena. Foi Madalena que você citou, né? Foi. Até. Missão Velha, Nova Olinda, Ocara, Parambu, Paramoti, Heriutaba, São Gonçalo da Amarante e Umirim. Canindé não está aqui? Aí é que criou uma confusão muito grande, principalmente na nós do município de Canindé, que quando saiu esse decreto agora com esses 26, o pessoal ficaram perguntando, Canindé não teve, o que foi que houve? Foi o prefeito que não assinou? Mas esse 26 é um complemento dos 48, que só saiu 48 na primeira etapa, e agora saiu esses 26. Certo? Então, aí, esclarecer. né? Não, fala. Só um instantinho. Né? Aí veio o quê? Veio uma enxurrada de perguntas para nós da CONDEC. Mas por que candidato? Gente, está aqui o reconhecimento do Estado. Esses 26 aí são exatamente os que não tinham saído no mês de abril. Entendi. Diga agora lá. O que nós estamos esperando é sair a nova, né? a de Brasília. Entendi. Diga lá, Luiz, por favor. É o seguinte, para a gente tentar entender para todo tipo de desastre, né,
no caso seca, é um desastre, a decretação da emergência pode ser feita tanto pelo município, no caso o prefeito faz um decreto, ou pelo Estado, o governador faz um decreto. Qual a diferença? O decreto estadual ele só pode ser editado quando a situação de emergência atinge vários municípios concomitantemente, ok? Mas o município ele pode também decretar a emergência. Se por um acaso o Estado não decretou a emergência naquele município, porque no momento não havia dados suficientes para comprovar essa emergência, o município pode fazê-lo. Foi o caso de Canindé. Ele esteve num decreto do Estado, mas a União não reconheceu, também por uma análise de dados complementares do monitor das secas, né, como já foi passado. Isso. E, em seguida, o próprio município de Canindé fez um processo individual, que isso é plenamente possível pela norma. Só para deixar claro também para todos os ouvintes, todos os participantes aqui, quais são as normas assim, que organizam esse processo, que normatizam, né, que dão legalidade a esse processo para que o município tenha o benefício da Operação Carro-Pipa Federal. São duas normas. Uma é a Instrução Normativa 2, de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional. Essa instrução normativa estabelece os procedimentos para se decretar a situação de emergência, por qualquer tipo de desastre. Decretada a emergência reconhecida pelo governo federal, daí o município ou o estado que tenha decretado essa emergência pode solicitar qualquer apoio necessário para dar assistência aos afetados. Ok? Daí, como é uma situação de seca e o apoio é a Operação Carro-Pipa, que se busca, principalmente é esse o problema, né, de abastecimento da população, há uma outra portaria, que é a Portaria Interministerial número 1 de julho de 2012, que estabelece os procedimentos para que se solicite a Operação Carro-Pipa Federal, bem como organiza toda essa operação. Ela é uma portaria interministerial, ou seja, de 2 ministérios, no caso, o Ministério da Integração Nacional, que coordena a Defesa Civil Nacional, e o Ministério da Defesa, que coordena o Exército Brasileiro, né? Que é o que executa a Operação Carro-Pipa no semiárido brasileiro. Quando o município solicita a Operação Carro-Pipa, ele já tem que ter vencido o primeiro processo, que é o de decretação e reconhecimento federal da emergência. Então, são processos distintos, mas um depende do outro. A partir do momento que o município solicita a Operação Carro-Pipa, né, nos termos dessa portaria de 2012, ele tem que apresentar 3 documentos. Um é o ofício do prefeito, da prefeita solicitando a operação. Outra realmente é uma ata de reunião da Defesa Civil estabelecendo quais são as localidades que estão afetadas, qual a população, até para servir de indicador para a Defesa Civil Nacional de quanto de recurso ela vai precisar disponibilizar para o Exército Brasileiro executar a operação. E um relatório técnico demonstrando a situação das áreas afetadas, quantitativo de pessoas, etc. A partir do momento que a Defesa Civil Nacional analisa esses documentos, ela passa uma informação para o Exército, dizendo toda a etapa burocrática já foi solucionada, agora o município está apto a ser atendido pela Operação Carro-Pipa. No Ceará, atualmente, nós temos 27 municípios que estão nessa situação, já receberam um comunicado do Exército, vindo da Defesa Civil Nacional, para que retorne a Operação Carro-Pipa nesses municípios. Daí o Exército vai até o município fazer uma análise, montar as rotas para que sejam contratados os pipeiros para executar esse abastecimento. Temos a informação do Exército que desses 27 municípios, né, que foram autorizados pela Defesa Civil Nacional para a retomada da operação, isso ocorreu no final de maio, né, já vão ser retomados agora os abastecimentos, né, por meio desses carros-pipas contratados pelo Exército, agora no mês de agosto. O caso de Canindé é o seguinte, já está com a situação de emergência reconhecida, né, pelo governo federal, precisa de finalizar a solicitação da operação no Sistema de Informações sobre Desastres, como o Júnior Mourão já nos passou, falta ainda inserir um documento, né, que é a ata da CONDEC. A partir do momento que for inserido esse documento, vai ser solicitada a Operação Carro-Pipa, a Defesa Civil Nacional vai analisar, se tiver tudo de acordo com a portaria interministerial, então vai ser também enviado um comunicado ao Exército para que retome o atendimento. Agora, a gente vai fazer um intervalo, mas eu como leigo, mas morando aqui já há tantos anos e estudando esse assunto, era um tipo do programa que não era para ser interrompido, né? Não faz o menor sentido. É claro que ele não deveria nem existir, porque era para ter tudo resolvido, mas ele tendo que existir, para que interromper? Não é uma chuva eventual de um ano que vai resolver o problema, né? Parece evidente isso.
Bom, são 11h41, a gente volta. Já tem um comentário aqui do Mauro Souza, da Praia do Futuro. Ele ligou para cá para dizer: o programa do carro-pipa é tão antigo que não cabe nem mais burocracia. E o Anderson Santana, eu vou ler depois o recado dele. E o José Ribeiro do Monte Castelo também fala que faz uma pergunta importante. Eu vou ler após o intervalo, porque eu quero colocar o Evandro Bezerra, porque muita gente fala: não, mas não precisava nada disso, tinha jeito de já não estar, da convivência ser melhor. A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Voltamos já. Debates do Povo. Voltamos aqui com Debates do Povo, falando hoje um pouquinho de seca, da paralisia aí em relação aos serviços dos carros-pipa. O pessoal está mandando aqui. O Anderson Santana, ele diz o seguinte: estou acompanhando o debate, obrigado, Anderson. Não tenho a menor dúvida que o nordestino tem que conviver com a seca, mas a tecnologia avançada que existe daria para amenizar bem. Ele cita o exemplo de sempre, né, de Israel, né, professor? Pode falar, por favor. Bom, é preciso também que se tenha em mente uma diferença do Estado de Israel para o Nordeste semiárido, porque o Nordeste semiárido está na zona equatorial da Terra, onde não deveria existir seca, e existe, porque na região equatorial da Terra só tem um instrumento, só tem uma estação climática, que é a chuva, e, no entanto, a seca do Nordeste é uma seca diferente. É uma anomalia climática que existe no Nordeste brasileiro, causada pela precessão dos equinócios e diminuição da obliquidade da eclíptica terrestre. Israel já é temperado. Israel tem 5% de cristalino, tem água subterrânea. O Nordeste brasileiro é quase predominantemente de cristalino. É acossado pelas forças, os tectosilicatos que compõem as rochas duras, não tem água infiltrada. As regiões sedimentares daqui são poucas, que é aqui na Ibiapaba, no Cariri e na Chapada do Apudi, e a zona do litoral. Agora, é preciso que se aprofunde
nesse desideratum da seca, que tenham mais estudos percussientes. Porque há um modismo em se dizer que o culpado da seca do Nordeste é o fenômeno El Niño. E, no entanto, o fenômeno El Niño ele ocorre lá no Pacífico, e quem vem às costas do Nordeste é o Oceano Atlântico. Logo, as correntes marítimas do Atlântico são mais expressivas na determinação da quadra estacional do que as correntes do Pacífico, o El Niño e Laninha. De convivência com a seca, que é sinônimo de desertificação, você tem a açudagem, que o pioneiro é o Denox, também da transposição do São Francisco, que foi desde a sua fundação, foi quem começou a falar sobre a transposição do Rio São Francisco. Você tem a lavoura xerófila, tem piscicultura, tem perfuração de poços. Esses aí são os instrumentos de convivência com a seca. E isso aí já devia estar em estágio bastante adiantado. Isso aí já poderia ter feito há muitos anos. Há muitos anos. É. Se faz, depois cai no esquecimento. Você vê o órgão pioneiro nesse tudo isso que eu lhe falei aqui, chama-se Departamento Nacional de Obra contra a Seca, está para fechar suas portas porque a gente clama por um concurso público. E o know-how do pessoal que morreu, que está aposentado, poderia muito bem ser transferido para essa mocidade que vai entrar no Denox. Está para acontecer um concurso público. Eu quero ver se isso acontece mesmo. Porque promessa nós já estamos cansados. O José Ribeiro, do Monte Castelo, ligou para dizer que é falta de interesse de todos os governos, do Estado também. Aqui não tem cisterna, não tem nada. Como é que pode? Está bravo aqui o José Ribeiro. Mas tem cisterna, né? Tem cisterna. Sim. Inclusive, a Operação Carro-Pipa ela é para atendimento das áreas em que os outros sistemas não conseguem abastecer. Agora, vocês estavam falando aqui no intervalo, e é algo realmente que eu poderia dizer bizarro. Por quê? Parou de chover e suspende. E aí, estava chovendo, mandava o carro-pipa e o carro-pipa não tinha onde colocar água. Quer dizer, tudo por causa da burocracia. Quer dizer, é uma burrice. Não tem outra palavra para falar a não ser burrice. Porque até a Luísa Dutra fala assim, mas será que não dá para distribuir essa água por uma empresa com logística mais eficiente? O que ele está falando nada mais é do que isso aqui. Precisa de água? Liga e leva. E não ficar nessa condição toda, acabou a chuva, durante a chuva aparece o caminhão-pipa. Volta porque não tem onde colocar, porque a cisterna está lotada. Aí não está mais chovendo, não tem o caminhão-pipa. É um negócio realmente inacreditável. Olha, com relação a essa questão aí das cisternas, né, dos reservatórios implantado nas zonas rurais do estado de Ceará e no Nordeste todo, um dos exemplos da questão das cisternas, a gente vê uma situação que alguns já chamam de burocracia. Não é nem uma burocracia, é uma burocracia. E, infelizmente, essa burocracia que existe na nossa democracia brasileira, que está hoje falida, né? Eu digo assim, nessa minha opinião, ela até hoje não impediu ainda o crescimento das corrupções. Mas quando se trata de um programa que vai atender a sociedade na ponta, aí vem o sistema burocrático mais infeliz do mundo, com vários obstáculos para se superar, né? E, infelizmente, esse sistema burocrático que existe na nossa democracia só não estancou, foi a corrupção que está terminando de acabar com o nosso país, né? O Genivaldo de São João do Tauape, aqui pertinho, diz o seguinte: essa transposição tem muita estranheza política, muita entranha política. José de Oliveira, do Joaquim Távora, no tempo do Collor, não sei se é verdade, o engenheiro pode falar, foi construído um grande açude em Jaqui. Se tivessem colocado água dentro desse açude, já teríamos enchido os Castanhão. Você tem alguma informação sobre isso? Bom, o açude que eu conheço em Jati é o açude... Não sei como é. Eu tenho um açude, parece que é açude Jati. Mas esse açude não vai encher o Castanhão. É um açude de 100 milhões, como é que ele pode encher um açude de 6 bilhões e 600 milhões de metros? Pois é. O Ribamar do Parque Araxá, as obras de transposição são verdadeiras? Elas chegarão ao Ceará? O senhor já falou, né? Verdadeiras são, né? Só elas não serão tão boas quanto poderiam ser, né? Isso. Até tem o Vicente Rodrigues, ele, pelo WhatsApp, ele diz o seguinte: por que não fazer a transposição dos rios da região norte e Tocantins? Existe algum problema técnico? O senhor também já falou sobre isso. Existe já e está tramitando na Câmara Federal o projeto. Lá tem deflúvios sobrantes e o São Francisco é irrisório. Ou seja, tem água sobrando, é isso? Tem água sobrando. Você pode transportar, falavam em transportar 1.000 metros cúbicos por segundo do Tocantins para cá, para o São Francisco, do São Francisco para as bacias carentes do Nordeste Setentrional. Mas isso é falar, se você transportar 1.000 metros cúbicos por segundo, vai secar o rio. Então você tem, o mar que você pode tirar é 444 metros cúbicos por segundo. Aí você vai ter 14 bilhões de metros cúbicos, que é muita água, dá 7 Cidorós. O
Francisco Sérgio, do Centro, a transposição das águas do São Francisco pode vir a se tornar uma tragédia, como foi o mar do Aral, na Rússia, um dos maiores lagos do planeta, que secou por conta da transposição das águas. Não acredito. Acontece, porém, que a inclemência meteorológica ela é imprevisível, né? Ninguém pode. Agora, o que está contribuindo também para que o Rio São Francisco já tem um livro sobre o Rio São Francisco, editado no ano de 2000. De lá para cá, o Rio São Francisco já secou 8 vezes. É exatamente o desmatamento que acontece às margens do São Francisco, na Serra da Canastra. Você veja, quando uma folha transpira, ela libera 539 calorias quando passa da fase líquida para a fase de vapor, e aquilo refrigera a superfície da folha. Aquilo numa floresta funciona como um termostato natural. Se você desmata, você tira água de transpiração. Até tem uma pergunta aqui, o Carlos do Monte Castelo diz o seguinte: será que a solução também não seria plantar árvores em torno dos açudes para diminuir a evaporação? Faz sentido? Faz Resolveria? sentido. Não resolveria. Porque você tem na região nordeste brasileira, como eu já disse, o nordeste semiárido brasileiro é diferente de todas as regiões semiáridas do mundo. Aqui você só tem um instrumento de água, que é a chuva. Nas regiões semiáridas das zonas temperadas, você tem geada, nevada, granizo e chuva. Então é o seguinte: se você reflorestar, você vai contribuir, mas não é determinante, é condicionante. Como eu lhe falei, o que está acontecendo hoje com os açudes do Denox é que eles estão assoreados exatamente por causa de desmatamento, e ele, geralmente o relevo é só ondulado a ondulado, e quando a chuva bate, leva carradas de material para dentro do açude. Para você ter uma ideia, o açude Quixeramobim, que tem 54 milhões de metros cúbicos, ele hoje só tem 8 milhões de metros cúbicos. Quer dizer, a população está perdendo 42 a 44 milhões de metros cúbicos por conta do assoreamento, porque a cota de sangria está lá. Quando chega na cota de sangria, ele sangra. Ele sangrava com 54 milhões, agora está sangrando com 8 milhões. Então é preciso haver Ou seja, só 15% da capacidade. Exatamente. A Beatriz de Fortaleza diz o seguinte: como é o nome do engenheiro que fala no debate? É o Evandro Bezerra, né? Já falamos aqui, Beatriz, várias vezes, mas ela faz um elogio ao senhor. A explicação dele é muito realista e bem acessível para leigos como eu. Somos todos leigos aqui, viu, Beatriz? Todos leigos. Estamos aprendendo aqui. A gente já está encerrando. Eu queria 1 minuto e meio para cada um, por favor, para fazer o encerramento, tá bom? Por gentileza. Certo. Primeiro vamos terminar aí com o Aloísio Freitas, que é capitão e integrante do setor de minimização de desastres da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. 1 minutinho, por favor, para os seus destaques finais, Aloísio. Ok, sim, eu queria também deixar claro que grandes obras como a Transposição de São Francisco, né, que conseguirá dar um aporte maior para os nossos grandes açudes, consegue, em parte, resolver a situação das áreas urbanas. Mas as áreas rurais, né, em que há comunidades difusas, em que precisam de sistemas mais simplificados, né, com poços ou com pequenas adutoras, é um problema mais sério a ser resolvido, e a Operação Carro-Pipa ela justamente visa atender essas comunidades que dependem desses sistemas mais simples ou que nem têm esses sistemas. E a Defesa Civil acompanha não só essas grandes obras, né, mas também as pequenas, porque o nosso interesse é atender a toda a população. Nosso interesse é que todos tenham acesso a esse bem essencial, que é a água. E continuamos trabalhando, né, para vencer as burocracias que, infelizmente, devem existir, até para combater a corrupção, que eu entendo que a burocracia também tem esse sentido. E vamos colocando os nossos dados, criando estatísticas e buscando atender a população da melhor forma. O Júnior Mourão também, por favor, encerra a sua participação aí. 1 minuto, 1 minuto e meio, por favor, Júnior. Pronto. Aliás, eu queria só agradecer a sua vinda mais uma vez, lá direto de Canindé. Só complementando o que a gente colocou aqui, as políticas públicas de convivência com o semiárido ainda estão muito fora da realidade do que o povo precisa lá. Se discutiu muito com relação a implantações de cisternas. Certo, a cisterna é muito bom, é uma ótima ferramenta, mas ela vai ser abastecida como? Né? Se já que nós estamos vivendo aí praticamente 6 anos de secas contínuas, né? Ela vai ser abastecida através de quê? Então ela tá sendo pensada mais para abastecer pela chuva ou mesmo pelo carro-pipa? No meu pensamento, se tivesse mais investimentos, mais estudo para tornar mais amplos os programas de poço profundo com dessalinizador nas comunidades, aí sim criaria mais autonomia para as famílias. Né? Mas, infelizmente, os programas que na minha observação, dá mais autonomia hídrica para as famílias, são os poucos que andam. Recentemente, agora no mês de junho, nós tivemos a visita do Coronel Eimo, que veio de Recife. Né? E eu estava questionando ele, comandante,
ao invés de investir tanto recurso na Operação Pipa, por que isso não investe mais no batalhão de engenharia para perfurar mais poços e colocar dessalinizadores nessas comunidades e tornar a comunidade com autonomia hídrica, né? E aí ele foi me explicar muitos dados, questões burocráticas, etc. Então, é muito contraditório, Evandro, quando a gente vê em nosso município gastos, né, quase R$1 milhão por mês com a Operação Pipa, por mês, né? Quase R$1 milhão por mês com a Operação Pipa, para atender 18 mil pessoas, aonde esse quase R$1 milhão de mês, a gente poderia já ter sanado o problema de abastecimento de água nas comunidades rurais. É tão fácil, gente, tão fácil. Paga-se um pipeiro hoje, em média, um pipeiro hoje, o mais barato que sai por mês é entre 14 e 15 mil. Mais barato por mês para atender as famílias em uma localidade. Oxe, será que em 2 ou 3 meses esse recurso não dava para poder fazer a implantação de um poço com dessalinizador e economizar a vida toda? Então a gente agradece o convite, certo? Nós estamos abertos sempre que precisar para estar aqui. Engenheiro agrônomo Evandro Bezerra, muito obrigado pela sua presença, viu? Tá bom. Eu quero, no final, elogiar a CBN pelo majestoso serviço que ela está prestando à população do Ceará com esse debate e ao Nordeste brasileiro. E dar um alerta para a população, para as autoridades que só cuidam da política e do seu bem-estar. Essa seca, nós estamos vivendo, o companheiro de Candé falou em 6 anos, mas evidentemente nós estamos vivendo 7 anos de seca. Certo? A própria FUNSEMI anunciou que choveu 27% abaixo da média. E pode chover até a média normal. O estado do Ceará, que é 804,9 milímetros. Mas se ela se concentrar só na região, o resto do estado está seco. Então é seca também. E que essa seca foi anunciada em 1999 pelo Observatório de Meudon da França, certo? Quando disse que estava havendo uma diminuição do eixo da Terra, ou seja, da obliquidade da eclíptica da Terra. E que nós iríamos ter de 6 a 10 anos de seca no Nordeste Equatorial. Muito obrigado. Obrigado a todos. Estamos encerrando, então. Trabalhos técnicos Kiko Gomes, produção Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo do Allen Medina Neri. Apresentação, Fernando Graziani. Na sequência, no AM 1010, tem o Trem Bala. No FM 95,5, repórter CBN, em seguida o CBN Brasil. Até amanhã, muito obrigado pela gentileza da audiência. Tchau, tchau.